Com um déficit mensal de mais de 24 milhões de reais e dependendo dos mais diversos tipos de doações para manter suas portas abertas e oferecer um tratamento de excelência a seus pacientes, o Hospital de Amor conta com um projeto de arrecadação de recursos voltado ao agronegócio. O Agro contra o Câncer busca atingir os segmentos desse setor, tanto na área de produção de matéria-prima, quanto na agroindústria, para ajudar o Hospital de Amor a manter sua estrutura de combate a essa doença, que só no Brasil afeta mais de 500 mil de pessoas todos os anos. Saiba mais sobre essa importante iniciativa no item O Agro contra o Câncer. No aplicativo do evento. O QR Code para doações estará no canto esquerdo da sua... Do Hospital de Amor, vim aqui contar um pouco da nossa história para vocês. O hospital hoje, nossa estrutura toda conta com 5 unidades de tratamento, 16 unidades de prevenção e mais de 30 unidades móveis percorrendo o Brasil inteiro. Hoje essa estrutura toda custa em torno de 45 milhões mensais e nós recebemos do SUS apenas 15. Então o Hospital de Amor hoje tem um déficit de 30 milhões. Que é coberto graças à grande doação e parcerias que nós temos com todo o Brasil, com todas as instituições. Eu quero agradecer muito a Scott Consultoria pela parceria com o Hospital de Amor, que tem nos rendido excelentes captações de recursos, através das empresas parceiras do agronegócio. Só para vocês entenderem a grandiosidade da nossa obra, em 2019, nós tratamos de mais de 224 mil pacientes, de 2.345 cidades de todos os estados da nação. A Fundação Pio XII, Hospital de Amor, é a maior obra em saúde de câncer do mundo, com tratamento 100% gratuito. Temos também o maior projeto mundial em prevenção de câncer de mama e colo de útero, totalmente gratuito. Muito obrigado a todos vocês, doadores e parceiros, que são, sem dúvida, o nosso maior patrimônio e que mantém nossas portas abertas para tratar das pessoas mais carentes com excelência, dignidade e humanização. Muito obrigado a todos. É isso aí, pessoal. A Scott Consultoria apoia essa nobre causa e é parceira do Hospital de Amor. Bom, agora é hora de fechar esse dia com chave de ouro. É uma honra convidarmos ao vivo a ministra da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, a senhora Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Tereza Cristina é engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Viçosa, deputada federal licenciada por Mato Grosso do Sul, ex-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e ex-secretária de Desenvolvimento Agrário do Mato Grosso do Sul. Não. Ministra, boa tarde, ministra. Agradecemos muito a participação da senhora, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Nosso muito obrigado. A palavra está com a senhora agora, ministra, por favor. Muito obrigado, uma boa tarde aí para todos. Quero saudar de maneira muito especial os organizadores e participantes deste evento, saudar de maneira particular meu amigo de longa data, o Scott, e dizer da alegria de que
todos vocês estão se reinventando nesse novo tempo aí de pandemia. Enfim, todo mundo se reinventando, mas não deixando de fazer com que as coisas aconteçam. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que a minha primeira lembrança, quando eu li o título, né, da palestra, o tema, né, o que vi e aprendi com as crises que vivi. Achei muito interessante. E, no primeiro momento, o que veio à minha cabeça? Em 2007, eu fui convidada para ser secretária da Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu era uma engenheira agrônoma, produtora rural, e que nunca tinha tido nenhuma experiência na vida pública. E não sei até se irresponsavelmente aceitei o convite e o desafio. E que desafio, né, me esperava? Eu não sabia que logo após a posse, né, e começar a, enfim, me inteirar da Secretaria de Agricultura, eu tive que enfrentar um problema seríssimo, que foi a aftosa no Mato Grosso do Sul. O retorno, na verdade, da aftosa, que tinha acontecido um ano antes, mas que voltou de uma maneira muito severa. Naquela época, fechava o Brasil, não tinha o compartilhamento como tem hoje. Enfim, e foi, então, um momento em que eu tive que aprender muito, ser muito resiliente, né, paciente, ouvir muito, dialogar muito, e sempre, depois daquele momento difícil que eu passei, eu aprendi que nas crises, né, e nesses desafios é que a gente aprende e se reinventa, enfim, e que você pode fazer aí, às vezes, do limão, né, uma limonada. Então, isso tem servido de lá para cá, então, para toda a minha vida. Depois disso, eu, de quase 8 anos como secretária de Agricultura, eu resolvi entrar na política, me candidatei, fui candidata a deputada federal, ganhei a eleição, vim para Brasília, e que desafio, né? Crises todos os dias você enfrenta quando você está no parlamento, né? Porque você tem pressão de todos os lados, enfim, saber, e para mim me deu uma responsabilidade muito grande quando eu entrei naquele plenário, na primeira votação, que eu tive que enfrentar, enfim, das mais difíceis, e eu falei, será que eu estou votando certo pelo meu país? Olha a responsabilidade. Não sei se todo mundo pensa assim, mas foi uma coisa que me tocou muito forte. Depois, né, disso, a gente aprende que também que a gente precisa agir sempre muito rápido, precisa pensar, ouvir, mas também agir. E a pior coisa que tem é não tomar decisão. E a decisão, se ela estiver errada, você volta. Mas não tomar a decisão também, às vezes, pode ser muito pior. Então, eu quero dizer para vocês que agora, no Ministério da Agricultura, eu tive aí a honra de receber o convite do presidente Bolsonaro, indicada pelos meus pares da Frente Parlamentar da Agricultura. Eu cheguei a Brasília no meu primeiro mandato e me inscrevi logo para participar da frente, porque era o grupo que tinha o mesmo DNA meu, as pessoas do Brasil todo que defendiam a agropecuária do nosso país, ou o agronegócio, como queiram chamar. E me tornei presidente da frente no último ano do meu primeiro mandato, e talvez isso é que tenha me, enfim, credenciado para ser indicada pelos meus colegas a ser a ministra da Agricultura do presidente Jair Bolsonaro. Um outro desafio, né? Chegamos ao Ministério da Agricultura, numa época de crise, a gente esquece muito rapidamente as coisas que passam, né? Nem sempre você tem elas assim na memória. Depois que passa, a vida continua, mas às vezes é preciso parar, refletir e pensar o que foi, como é que aconteceu e como chegamos, saímos e onde estamos.
o Brasil viveu uma crise, né, econômica nos últimos anos sem precedentes. Então, nós entramos nesse governo num problema seríssimo. O Brasil, enfim, com as finanças totalmente debilitadas, né, com um problema fiscal enorme, orçamento curto, mas também é aí que a gente aprende muito. Entrei aqui no Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem uma ótima equipe, gente preparada, um bom quadro, a grande maioria pessoas que estão aqui há muito tempo, que estudaram, enfim, e que, de novo, eu tive que exercitar o diálogo, né, conversar, conhecer, e eu acho que a agricultura vem dando certo. Eu tenho tido o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que gosta, ele tem uma ligação forte de empatia, porque ele não é agricultor, não é pecuarista, mas, enfim, ele gosta do segmento, ele gosta desse setor, e aqui no Ministério eu tenho tido a felicidade de ter sempre o apoio dele. É claro que, às vezes, menos, às vezes mais, mas eu quero te dizer para todos vocês que nos assistem que o presidente Jair Bolsonaro tem sido um parceiraço do nosso setor. Aqui, logo depois, o primeiro ano foi um ano de grandes desafios. Por quê? Nós tínhamos aí a pecuária, vocês que estão aí mais ligados à pecuária, eu imagino que estão aí hoje, né, nessa nossa conversa, sabem que nós vivemos aí anos muito ruins da pecuária, né, de arroba baixa, bezerro preço ruim, a cria, enfim, com prejuízos, e nós precisávamos, então, fazer alguma coisa. Eu fiz uma opção que foi a que era possível naquele momento, porque já que nós não tínhamos aí também muitos recursos para crédito, nós tínhamos que implementar uma abertura de mercado, né, para levar essa nossa pecuária, essa nossa carne, a nossa proteína animal para o mundo. E eu fiz a mala, né, e entrei nos aviões aí, mundo afora, fazendo o quê? Vendendo o nosso produto, né? E a gente logo viu que conversar olho no olho, conversar com os países com quem a gente gostaria de vender, aqueles que nós gostaríamos de ser seus clientes. Então, nós fizemos aí um périplo, e o primeiro ano realmente foi muito cansativo, mas eu tenho certeza que ele foi muito exitoso, e a gente tem visto aí os resultados dos preços que a gente tem alcançado, o valor do nosso produto lá fora. Temos muito para ainda caminhar, ainda é muito pouco. Nós fizemos aí o que dava para fazer, mas eu tenho certeza que nós temos aí uma avenida pela frente de oportunidades para os produtos brasileiros. O Brasil, ninguém tem dúvida de que é uma potência agroambiental. O Brasil tem capacidade, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, né, continental, pelo seu solo, num clima tropical, com luz, luminosidade, nós temos condições de produzir praticamente o ano todo em todo esse país. Então, é por isso que, às vezes, as pessoas hoje têm um certo receio, né, da competitividade do produtor brasileiro, dos produtos brasileiros, porque cada dia a gente vem com todos os desafios que o produtor tem que passar, ou já passou, muitos ainda estão se estruturando, nós temos problemas de infraestrutura, enfim, nós temos problema de muita burocracia, nós temos problema nos portos, enfim, com tudo que nós temos para avançar, assim mesmo, o produtor brasileiro, com tecnologia brasileira, com muita dedicação, vem cada vez mais crescendo. É um dado muito importante que a Mariane, que está aqui comigo, sempre coloca, é que você vê a pecuária, né, cada vez ela vem diminuindo a área e aumentando a produtividade. E eu conversava ontem com um grupo de trabalho
nosso querido ministro Alisson Paulinelli, eterno ministro Alisson Paulinelli, de um trabalho que nós estamos aí fazendo juntos, e a gente viu uma coisa impressionante. Hoje a pecuária ocupa 180 milhões de hectares no Brasil. Até 2040, nós vamos ter 27% a mais do nosso rebanho, é a estimativa, numa área menor. Nós vamos diminuir para 100 milhões de hectares. E esses 80 milhões, provavelmente, muitos deles passarão para a agricultura. Então, e assim mesmo, a pecuária vai continuar forte e vigorosa, porque nós não temos outro país no mundo, nós temos a África, mas que precisa ainda caminhar muito, né, para alcançar o que nós temos aqui no nosso Brasil. Infelizmente, nós tivemos aí um atraso, e aí eu volto aqui ao tema da nossa palestra, né, que nas crises que surgem esses desafios e que a gente tem que ultrapassá-los. Eu acho que algumas coisas ficarão marcadas para sempre depois dessa pandemia. Primeiro que nós vamos usar sempre, cada vez mais, as ferramentas virtuais. A digitalização que a gente achava que nós íamos ainda ter um tempo maior para ir atingindo aí essa digitalização do campo, pouca gente tinha, hoje cada vez mais a gente vai usar. Nós estamos chegando muito rapidamente a ela. Nós temos aí o desafio da sustentabilidade, porque isso hoje o mundo quer. E não é o Brasil que é o mundo que é. Isso nós não vamos tirar das pessoas. Hoje, esse assunto ele está no dia a dia das pessoas lá fora e aqui no nosso país. E nós temos que mostrar, e temos muito para mostrar, o que já fazemos. Então, na pecuária, nós temos aí o Plano ABC, que começou em 2010, né? Começou tímido, com uma dificuldade de implantar. Hoje, o Plano ABC é um sucesso. E eu tive a felicidade de, como ministra da Agricultura, neste Plano Safra, aumentar em muito volume. Foi o programa do Ministério da Agricultura que mais recebeu recursos neste Plano Safra e também com juros muito, vamos dizer, melhores do que tínhamos no passado. Então, é um programa que todo pecuarista tem que conhecer, aqueles que não conhecem ainda, e podem fazer ele totalmente ou em parte, enfim. Depois disso, nós já temos a evolução, né, para utilizar a carne carbono neutro, né, que já é uma marca, conceito, que a Embrapa já colocou, e em breve eu tenho certeza que nós veremos nas prateleiras dos supermercados já esse conceito de carne carbono zero, porque a gente sabe que tem muita gente já experimentando e fazendo. Então, eu não tenho dúvida de que a pecuária vai avançar cada vez mais, como a agricultura, né, que caminhou, que se tecnificou, e a pecuária hoje já faz isso, mas nós precisamos massificar toda essa tecnologia que está à disposição do pecuarista. Nós estamos aqui trabalhando também no Ministério para deixar um legado na pecuária. Nós vamos trabalhar uma política nacional para a pecuária, para essa pecuária moderna que nós queremos que aconteça em todo o Brasil. O Brasil é enorme. Eu agora, como ministra, estou conhecendo, mas conhecendo de perto, não conhecendo perifericamente quando só viaja. Eu estou muito encantada com o Nordeste brasileiro. Eu acho que nós temos grandes oportunidades naquela região também, né? Com o Mato Piba, com o Centro-Oeste, que aí eu já conhecia melhor, com o que vocês estão fazendo aí em São Paulo, o que estão fazendo no Paraná, enfim, no Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, esse Brasil, né, tem uma enormidade, uma imensidão. E quando a gente anda pelo Brasil, a gente tem certeza de que esse negócio do agro, né, a agropecuária no Brasil, ela será vencedora e cada vez mais. Hoje, o Brasil, com todas as dificuldades porque passamos, porque o nosso setor vai bem. A agropecuária, com a pandemia, né, ele foi bem. Nós tivemos a felicidade e talvez a organização do setor. O setor hoje ele é muito organizado. Temos ainda cadeias que precisam se organizar, mas
A maioria, ela é muito organizada e nós tivemos a felicidade de fazer aqui um grupo de acompanhamento de crise quando começou a pandemia, para que a gente pudesse se antecipar aos problemas que poderiam vir. Como chegou um pouco mais atrasada ao Brasil, graças a Deus, a gente aprendeu com os exemplos que vimos lá fora, com os erros que foram cometidos, ou enfim, como as coisas aconteciam, nós podemos antecipar algumas coisas e colhemos a maior safra da história esse ano. Essa safra ela saiu da porteira para fora, foi colocada nos armazéns, nas processadoras, chegou até a gôndola do supermercado, e eu acho que depois aos portos, e eu acho que também será um legado. Eu acho que a sociedade urbana passou a conhecer e dar mais valor ao que o homem do campo faz, né? Que o alimento é essencial. E ele trouxe paz. Não houve nenhum momento, a não ser os 2, 3 primeiros dias em que nos disseram, olha, vocês vão ter que ir para casa, ficar em casa. Houve uma corrida por alimentos nos supermercados, mas o abastecimento, que é uma coisa que nesse ministério, que chama Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente lembrava pouco desse abastecimento. E esse abastecimento foi importantíssimo para trazer a paz, a tranquilidade aos cidadãos brasileiros. E ainda assim, com toda essa dificuldade, o Brasil continua cumprindo os seus contratos, exportando para mais de 180 países no mundo, né? Tem batido recorde de exportação mês a mês em soja, em proteínas animais. Enfim, o Brasil tem mostrado que é o celeiro do mundo, que é uma potência agroambiental e que nós precisamos só, primeiro, não esquecer da ciência, né? A ciência traz a verdade sobre os fatos. Nós temos aí muitas coisas que nos condenam porque as pessoas não tratam de ciência, né? Tratam como achismo. Então, nós temos que corrigir esses rumos, né? E mostrar, não só para os brasileiros, mas também para o mundo, tudo que o Brasil tem de bom, tudo que nós fazemos com tecnologias que foram criadas por nós. A Embrapa tem um valor enorme, né, que trabalha aí há muitos anos para trazer essa tecnologia. Nós temos aí bons empresários, nós temos gente boa na agropecuária. Então, eu tenho certeza, como eu sou uma otimista, né, e que nós vamos sair dessa crise mais fortalecidos, né, e eu quero daqui uns 20 anos falar de novo, repetir aqui de novo para vocês o que vi e aprendi com as crises que vivi. Um abraço aí a vocês, muito obrigada. Parabéns pelo relato, ministra, nosso muito obrigado. Agora nós vamos passar para o Alcides Torres, o Scott, para fazermos juntos esse fechamento. Seja muito bem-vindo ao seu evento, Scott, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Paulo Emílio. Obrigado, ministro. Eu quero agradecer em nome da equipe da Scott Consultoria e de todos os zeros da cadeia da pecuária de corte que estão aqui hoje reunidos, viu? Desde aquele cara que produz a semente de capim até aquele que produz o boi mais pesado, estão todos aqui e muito felizes com a sua presença. Eu vou fazer 2 ou 3 perguntas que me deram tempo. Eu queria saber da senhora qual foi a maior satisfação como ministra e qual foi a maior agrura como ministra que a senhora passou nesse tempo. Todo mundo sabe que o Ministério está dando um show nessa crise toda. Nós estamos atendendo soberbamente o mercado interno, soberbamente o mercado externo, mas essas são as coisas boas. Então, a gente queria saber o que foi que deixou a senhora mais enfesada, ou mais chateada, as agruras da vida agrária, né? E o que foi que a deixou mais satisfeita como ministra da Agricultura. Scott, é difícil dizer o que mais, né? Mas tem algumas coisas que deixam a gente chateada quando você conhece o segmento que você trabalha e quando você ouve inverdades
sobre esse segmento. Então, eu fico muito aborrecida quando eu vejo os ataques que, às vezes, o agronegócio tem sofrido injustamente. Claro que mazelas a gente tem, mas nós não podemos, enfim, eu acho que esse setor tem feito muito pelo nosso país, sem nenhum ufanismo, né? Mas, às vezes, a gente recebe ataques da imprensa, de políticos ou de lideranças aí, que não, de coisas que você não faz, que não são verdades. Então, a gente são as maiores chateações que a gente tem quando está à frente de uma pasta como essa, pelo menos para mim. E alegrias, eu acho que todo dia você tem pequenas, médias e grandes alegrias, né? Mas a alegria maior é você ver tudo caminhando e dando certo. Então, essa pandemia era uma preocupação muito grande. O Plano Safra, esse ano, era uma preocupação enorme, porque com todo esse problema fiscal que vive o Brasil, né, nós tínhamos muito medo que o Plano Safra fosse um plano mais xoxo do que o ano passado. E com muita conversa, muito diálogo, com muita, enfim, com muito afinamento entre a equipe do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes foi fundamental, o ministro Roberto Campos é fundamental, entende também o nosso negócio, tem uma boa vontade enorme. Enfim, o próprio presidente, que na hora de tomar as decisões, e a gente fez um plano safra que eu considero muito satisfatório para este momento que a gente vive. E a maior satisfação é quando a gente vê o trabalho do Brasil, né, do nosso agro lá fora, ser reconhecido, isso é muito bom. Quando a gente leva lá umas pedradas, a gente também fica muito bravo, mas isso faz parte do jogo. Bom, obrigado. Mais uma pergunta agora, bem para a área de pecuária. Tá? É notória a concentração, né, das nossas exportações para os chineses, né? Eles têm sido os nossos maiores e melhores parceiros comerciais. Pensando aí com um plano de Estado, né, e não de governo, existe alguma ação para que a gente diversifique esse mercado, que a gente conquiste outras praças consumidoras da carne bovina brasileira? E complementando, nós vamos aumentar a nossa quantidade de adidos agrícolas lá fora? Bom, a primeira está fácil, né? Nós vamos aumentar, sim. Nós estamos, pelo menos, umas 4 vagas, eu acho que a gente vai conseguir aumentar. Estamos trabalhando para isso. Ainda não tenho certeza, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça. E é muito importante. Os adidos nossos têm dado um show lá fora. Tem ajudado muito o Ministério e tem sido, assim, o nosso... enfim, a nossa referência lá, junto com as embaixadas, onde nós temos adido, a embaixada trabalha mais azeitada, mais, enfim, junto com o Ministério da Agricultura, e a gente tem tido aí muito bons resultados. Eu queria dizer o seguinte, a concentração para a China, ela claro, é evidente, mas é um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? O resto da China, o resto da Ásia, outra parte da Ásia toda, a gente tem trabalhado, porque se você somar Vietnã, Tailândia, Indonésia, é um monte de gente também. Então, a gente tem trabalhado muito, né? Nós temos que olhar aquele lado do mundo. Com o tamanho da nossa produção, com o volume da nossa produção, nós temos que olhar quem tem boca para alimentar e não produz, né? Então, a gente tem dado uma atenção muito especial para aquela parte do mundo. A Índia não come carne, né? Então é mais complicado, mas come frango, é uma proteína também. Nós temos que produzir cada vez mais milho. Nós temos identificado países que têm potencial. Agora, tem algumas coisas que o Ministério não pode fazer. Por exemplo, o Japão, né? É o meu sonho de consumo. Sair desse ministério deixando aberto essa via aí de comércio com o Japão. Mas nós temos que deixar de vacinar, né? Em alguns estados, nós temos que ser livres de vacinação
e nós temos, ou ter rastreabilidade. Então, tem alguns países que, se a gente quiser atingir, que são países que pagam mais caro pela nossa carne, nós temos que certificar, nós temos que ficar livres de vacinação, rastrear, enfim, são protocolos e mais protocolos. A China, hoje, ela compra a nossa carne, na verdade, não é nem a de primeira, né? É mais o dianteiro, né? Que a gente consegue mandar. Os Estados Unidos nós reabrimos, né? Depois de 2 anos e meio fechado, que também é mais exigente, mas, enfim, quanto mais exigente o mercado, mais nós temos que caminhar para certificações para aqueles protocolos. Então, acho que está aí, né? É uma questão de organização da pecuária e os pecuaristas saberem que podem vender para determinados países. E eu acho que a gente vai ter que melhorar também um pouco mais o nosso sistema de comercialização com os frigoríficos. Eu acho que nós podemos progredir nisso. Já caminhamos, mas nós podemos progredir mais, né? Enfim, eu acho que tem uma série de coisas, Scott, que nós temos que fazer. Eu acho que nós somos muito pouco ousados ainda no mercado internacional. Nós podemos fazer muito mais. Cada vez que a gente se organizar mais, o Ministério da Agricultura aqui tem aqui todas as ferramentas, todos os protocolos, o que vocês quiserem saber, nós estamos à disposição para trocar ideias com o setor privado. Eu acho que, eu sempre digo, desde que eu entrei aqui, o Ministério da Agricultura é um ministério meio, né? Nós estamos aqui, só existimos porque nós temos produtores e nós temos a iniciativa privada que produz, que gera emprego, que gera renda, né? E que nós precisamos apoiá-los para que vocês possam vender tanto no mercado interno, que cada vez vai ficar mais exigente, e no mercado externo. Pós-pandemia, nós temos aí 2 coisas básicas que eu quero deixar para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, pensar e refletir. Nós temos o meio ambiente, a sustentabilidade, não adianta querer fugir, tá certo? É claro que o país tem que se defender, mas isso está na pauta do mundo, né? E do consumidor lá fora e aqui de dentro que compram os nossos produtos. E a outra coisa é a sanidade, que também eu acho que cada vez vai ser mais apertada e as pessoas querem saber a origem daquele produto que eles estão comprando e se alimentando. Bom, ministra, a minha terceira pergunta seria sobre fiscalização e sanidade. A senhora já respondeu, e então eu vou passar para o Paulo Emílio fazer o encerramento. Agradeço imensamente a sua presença aqui, otimista, construtiva, e conte conosco, sabe? A gente vive no mercado também tendo uma crise por dia, é por isso que eu sou careca desse jeito, e vamos dizer assim, estamos acompanhando o seu trabalho e satisfeitos com o rumo que está acontecendo no agronegócio, diante de tantas vicissitudes internas, de tanta dificuldade para conquistar o mercado externo. Tá bom? Muito obrigado, sucesso, saúde, né, e progresso para o povo brasileiro. Ô, Paulo, a palavra é sua. Obrigada. Eu quero só agradecer essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo seu trabalho. Eu conheço o seu trabalho de longo tempo, que você também faz pela pecuária brasileira. Muito obrigado e continue fazendo cada vez mais e melhor. Um abraço. Um abraço. Nossos sinceros agradecimentos novamente à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, por sua brilhante participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, ministra. Scott, obrigado também pelo fechamento. Agradecemos muito a participação de vocês dois. Muito obrigado. Esperamos que todos tenham aproveitado muito esses dias que passamos juntos, que tenham aprendido muito, né, muita bagagem, com todo esse conteúdo apresentado aqui essa semana. Muito obrigado a todos que hoje finalizam, né, sua participação, e até a semana que vem com quem está inscrito no encontro de confinamento.